A Montanha Mágica 87. Estou na página 296, Companhia das Letras. Então a gente está na parte que o Hus e o Joaquim entram lá nos aposentos do Dr. Behrens para ver as pinturas que ele fez. Lembre-se que foi o Hans que meio que guiou as coisas para esse lado, porque ele queria ver a pintura que ele fez da Madame Chauchat. Madame Chauchat passou diversas sessões ali com o Dr. Behrens, e sabe o Hans lá o que aconteceu entre os dois. Então ele estava curioso para ver qual seria a relação e para ver a pintura em si, né? E aí o Hans, olhando o retrato da Madame Chauchat, falou emocionado: em carne e osso. E o Dr. Behrens: não diga isso, protestou o conselheiro. Foi um trabalho bravo e não creio ter produzido uma coisa que preste, apesar de termos realizado umas 20 sessões. Como esperar que alguém reproduza um rosto tão complicado? A gente imagina que deve ser fácil apanhá-la com seus zigomas hiperbóreos e aqueles olhos rasgados como riscas na casca de um pão. É o que o senhor pensa. Acertando no pormenor, fracassa-se no conjunto. Essa é a parte interessante para mim aqui. Acertando no pormenor, fracassa-se no conjunto. É um verdadeiro quebra-cabeça. O senhor conhece? Talvez seja melhor não pintá-la na presença dela, mas de memória. Conhece-a? Ok. O senhor a conhece? Conhece-a? Não é importante aqui. Olha que interessante. Olhando a pintura que ele fez, o Dr. Behrens pensa que talvez seja melhor pintá-la, mas não na presença dela. Seja melhor pintá-la só de imaginação. Como que isso é possível? Eu acho que o que está implícito aqui é o fato de que quando nós notamos as pessoas, nós não notamos detalhe por detalhe. Então eu não vejo o teu olho, depois o teu nariz, e vejo tudo isso, e aí junto eu faço um apanhado de tudo isso, conecto tudo isso na minha mente, e esse é você, né? A questão que eu estou abordando aqui é: nós vemos as partes para depois ver o todo, ou nós vemos o todo para depois ver as partes? É claro que é uma questão filosófica e não cabe a mim ficar desenvolvendo esse tema aqui, né? Mas eu vou dar a resposta, que é primeiro o todo, depois as partes, né? A gente vê o todo significativo. Quando eu te vejo como um humano significativo e inteiro. Só depois, se eu falar assim, não, mas deixa eu analisar o nariz. E aí eu isolo o nariz, né? Por causa disso, você vai ver, a gente pega algumas pinturas que tentam reproduzir detalhe por detalhe. E aí parece quase como um desenho animado, assim. Não um desenho animado, fica parecendo muito plástico demais, fica parecendo artificial. Olha o contrassenso. A pessoa que estuda e que pinta, analisando cada uma das partes, acaba fazendo uma pintura que parece muito artificial. Por outro lado, você pega por exemplo, os italianos. Estou simplificando tudo aqui, tá? E aí você vê que os contornos, né, o contorno da pessoa, ele não é bem delineado e tudo mais, e aquela impressão é mais real. Por quê? Porque um pintor, ele acaba entendendo que às vezes ele tem que sacrificar a fidelidade de uma parte para que ele tenha a fidelidade do significado do todo. Não é que ele vai modificar a realidade. É que a gente pensa muito realidade, aquilo que eu consigo medir e pesar, né? Fazer medições. Mas não é que ele vai modificar a realidade para dar uma impressão. Não é isso. É que na própria realidade a gente vê as coisas como inteiras. E depois, só numa abstração,
que eu tiro do mundo real, tiro da impressão real e falo, agora vamos medir, etc. Vamos fazer a pesagem, etc. Ok? Nesse sentido, estou mudando os termos aqui só para a gente entender algo. Nesse sentido, um impressionista, depende do impressionista, ele é mais realista do que um realista. Okay? Porque ele está dizendo da realidade que realmente aparece para a gente quando estamos fazendo algo. Né? Ninguém pensa em medida de rosto quando a gente está admirando alguém bonito. A gente primeiro sabe que a pessoa é bonita. Né? A gente olha para a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é linda. E depois, talvez, por um esforço que a gente vai analisar as partes, ok? Então é isso que o Dr. Behrens acaba descobrindo, que talvez seja melhor pintar Madame Chauchat com essa impressão geral que ele tem dela. Não é uma impressão somente, com a inteireza dela, com a inteireza dela, né? Em vez de isolar cada parte e ficar tentando pintar como um anatomista.